E aí, pessoal, vim aqui dar uma aula para vocês do que é o Git, né? E o GitHub. E nós vamos começar falando que o Git é um programa de versionamento, mas toda vez que eu falo isso, as pessoas não entendem, né? Então eu quero uma coisa mais visual para vocês verem. Tá, o Git é como se fosse pontos ou pequenos locais que você deixa até onde o seu código foi, certo? E você salva esse ponto. Deixa eu dar um exemplo num que tenha aqui mais aberto. Então, por exemplo, aqui você começou a criar seu código, certo? Aqui você já começou e já criou uma nova página e mandou para o Git. Então, seu código antigo ainda existe. Aquele primeiro que você começou, ele ainda existe. Só que agora você mandou um novo pontinho para ele. Cara, agora eu estou aqui. Se você quiser voltar para trás, você consegue. Se você quiser prosseguir para frente, você consegue. Se você quiser criar novos usuários que irão criar junto com você, você consegue. E esses usuários vão seguir caminhos que podem ser diferentes do que você está seguindo. Por exemplo, eu fiz uma página aqui, né? Comecei meu arquivo Git com um arquivo novo de texto, tá bom? E aqui eu comecei a adicionar linhas nesse arquivo, então ele já não é mais o mesmo arquivo que era aqui atrás, e mandei para o Git novamente. Só que aqui não só eu ia trabalhar nesse projeto, como um colega meu, por exemplo, o Eduardo. Então eu estou fazendo o código aqui, né, neste ponto, e a partir de agora eu vou começar a fazer o meu código com uma branch, que é chamada de branch no Git, de Rafael, que sou eu. É um exemplo, tá, gente? E aqui uma pessoa vai começar, que é o Eduardo, vai usar uma branch chamada Eduardo. Então ele vai começar a fazer código a partir daqui. Nossos códigos podem mudar para trás? Podem. Nosso código pode seguir para frente? Pode. E o Eduardo seguiu aqui para frente, né? E ele fez o projeto dele aqui, ele criou uma nova página. Tá. E eu aqui criei uma outra página, não tem nada a ver. Criei aqui, a partir daqui eu comecei a arrumar bugs, né, que eu coloquei aqui. E o Eduardo aqui, não, ele fez o lançamento de tudo que era possível e falou, pô, nessa parte aqui que eu cheguei, acho que eu já terminei a minha página. O que que eu vou fazer? Eu vou juntar com o repositório do Rafael. Por quê? Por que que ele vai juntar? Ele vai fazer um processo chamado de merge, que ele já terminou todos os procedimentos aqui e ele não quer que eu continue sem ver a página dele. Ele quer que agora no meu projeto apareça a página dele. Então ele vai dar essa opção para mim e a gente vai ficar aqui juntos agora novamente, neste ponto. Mas ele pode seguir. E ele vai seguir. Ele vai seguir aqui no ponto dele, só que ao mesmo tempo ele vai estar, antes de seguir para esse ponto, distribuindo para mim o que, que ele fez. Porque até então, quando ele estava aqui, eu não tinha visão do que ele estava fazendo. E a partir daqui eu consigo ir fazendo, e fazendo. Cheguei nesse ponto, eu cheguei na decisão de que o Eduardo precisa ter acesso ao que eu estou fazendo. Então, novamente, eu passei para ele o acesso e ele consegue ver aqui no ponto dele o que, que eu estava fazendo até agora. E já que eu também tinha as alterações dele, nós dois podemos ver ambos os arquivos e o projeto final é esse. É este ponto final. Ah, deu um problema, eu preciso voltar lá para a página inicial, eu preciso ver como é que eu pensava no começo. Você tem um comando que volta para cá no Git. Você tem comando que volta para uma página, para todas, que quebra tudo isso, que desfaz, não importa. Eu só queria deixar visual para vocês o que é o Git. É esse processo de criar ramificações do seu código, versionar seu código, para que você nunca perca ele. Para isso, a gente tem que ter uma ferramenta, porque tem linhas de comando que a gente vai utilizar. Para utilizar as linhas de comando, vocês precisam baixar, vocês vão entrar aqui no site do Git. No caso do meu, tá mostrando o Mac, mas o de vocês que vai abrir é o do Windows, bom que vai estar aqui o Windows. Quando vocês clicar aqui nesse botãozinho que vai estar escrito Windows, vai para essa página aqui. Nessa página você vai escolher entre o seu 32 ou 64. Você decide nenhum terminal aberto nesse momento, porque ele vai fazer alterações de nível terminal. A instalação é next, 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 next. Você não vai ter que alterar em nada, não precisa dar acesso a nada. Ele não pede acesso. Você vai só clicar em next, vai chegar nesse ponto e você precisa ter uma conta no GitHub. Então você vai criar uma conta, é simples. Você vai tudo traduz a página, vai criando sua conta, você vai cair numa tela inicial muito parecida com essa, mas não igual a essa, porque eu já tenho algumas coisas, né? E caindo nessa tela aqui, você vai ter um botãozinho aqui, Create a Repository, que é igual ao meu, porque o meu já tem repositórios, então ele fica só new. O de vocês, como é o primeiro, vai estar Create a Repository. E vocês vão clicar aqui, certo? E a gente vai fazer o nosso primeiro repositório, chamado aulinha de Git, tá bom? Nesse aulinha de Git, eu vou explicar para vocês bem brevemente o que, que tem aqui. Aqui, caso você já tenha um repositório, você já criou um repositório, você quer só expor ele aqui no novo nome, no novo local, você preenche isso aqui, tá bom? Inicializar o repositório com, e você já começa aqui a preencher, tá bom? Com Git Ignore, que você quer um template pronto, com uma licença, ou você pode deixar só público, adiciona a descrição se você quiser, ou se você quer só seguir a aula com a gente, vamos dar um create repository aqui. O nome ali não pode ter espaço, esqueci de falar essas coisas, mas tudo bem. Aqui a gente dá um template de opções, né? De você, se você já quer chamar um amigo para participar, se você quer ativar o copilote aqui para ele dar uma IA de sugestões, o que eu não sugiro no momento, tá bom? E ele te dá os comandos iniciais aqui que a gente não vai utilizar, que eu vou encurtar muito esses comandos.
tá? Mas a base de criar o Git tá toda aqui. Se você quiser seguir, pode seguir, tá bom? Então a gente vai na sequência aqui, pessoal. Deixa eu só olhar o tempo. 5 minutos, beleza? Cadê? Aqui. Eu tenho um arquivo de texto que não tem nada dentro. Ou, vou apagar ele. Não era pra ter nada dentro. Pronto. E eu vou criar esse arquivo de texto aqui junto com vocês. E a gente vai começar o Git. Primeira coisa, você tem que configurar, ter as configurações do Git, certo? Para isso, você tem que, a primeira vez, configurar o seu computador para ter credenciais do Git. Se você seguir todos os passos que eu vou fazendo, ignorando essa etapa, no final, o seu computador mesmo vai pedir isso para você. Mas eu já para antecipar, a gente vai colocar aqui no comando git config, que estava escrito aí na tela antes, que eu não tenho nada antes para exibir para vocês, para não escrever qualquer merda aí na tela, tá bom? Então, você colocar seu nome. Por que que eu não vou utilizar? Justamente porque eu não consigo. Opa, é name. Eu não consigo fazer isso porque eu já tenho as credenciais salvas no computador, tá bom? Então eu não consigo fazer esse procedimento. Você vai colocar este comandinho aqui no terminal, tá bom? Com o seu nome do GitHub e não o meu, que tá escrito aí, tá bom? Depois você vai colocar o do seu e-mail e dá Enter e ele vai criar as credenciais. Uma credencial por computador por usuário. Então, se você tiver duas pessoas usando o mesmo usuário, vai dar problema, que só dá para ter uma credencial. Cria um usuário para essa pessoa no computador separado, ajuste as credenciais e vai estar tudo certo, tá bom? Vamos continuar. A primeira vez que você for utilizar o Git, somente a primeira vez, você vai dar um Git init. É para iniciar um repositório. Eu vejo gente direto, quando tá mexendo com Git, vem aqui dar um Git init, aí vai outro comando, dá um Git init, e vai lá. Não, não, gente, é uma vez só. Pode ver que ele está reiniciando a criação do repositório. Não é o certo, tá bom? O certo é você fazer o git init a primeira vez, deu enter e pronto. Você nunca mais vai precisar desse comando, porque o seu repositório do Git já foi criado na sua pasta, tá bom? O próximo passo é os comandos básicos do Git, né? Nós temos o comando git add, que é para a gente adicionar arquivos ao Git. Esse comando aparece de várias formas. Você pode usar o git add com um ponto, e aí ele vai adicionar todos os arquivos que tem aqui no seu repositório atual, no caso eu estou nessa pasta Git em ação, então tudo que tem aqui ele vai adicionar. Eu posso adicionar um arquivo específico, tá? E aí ele vai pegar esse arquivo específico, ou eu posso adicionar uma pasta, tá bom? E aí eu coloco o ponto para representar que tudo dentro daquela pasta é o que eu quero. Tá? Acho que se colocar aqui sim também funciona, mas eu não lembro, não testei, tá? Então esses são os comandos do add. Eu queria colocar um sublinhado aqui, mas não vai dar certo. Vamos colocar só um asterisco aqui, ó, em volta. Pronto, pra vocês saberem que é título, ok? E feito isso, quando você dá o git add, no caso no texto.txt ali, que é o meu arquivo específico, se você quiser colocar o nome do arquivo específico de vocês, fiquem à vontade, tá bom? O que que tem? Ah, porque tinha um git init no começo, não vi, tá, gente? Aqui, pronto. Ele adicionou agora. Agora que adicionou, vem a próxima etapa. A próxima etapa é que eu tenho que criar um commit, tá bom? Deixa eu colocar a estrelinha de título. Pronto, o que que é o commit? O commit é um comando do Git de você deixar uma mensagem do que foi feito nessa etapa, tá bom? Então, vou copiar já aqui, vou copiar aqui. O que que eu fiz nessa etapa? Eu adicionei um arquivo. Você vai ser explícito com o que você fez. Adicionei um arquivo de texto, tá bom? Por que isso vai ser explícito? O mais explícito possível para você saber o que que você fez. Eu vejo tanta gente colocando qualquer texto aqui e na hora de procurar um commit específico do que quer saber aonde que errou, aonde que deu errado, a pessoa não consegue achar mais. E aí entra na parte que vocês caem no erro. Próxima etapa, a gente vai precisar da página do Git aqui. Então, deixa eu procurar ela aqui. Aqui. A gente precisa desse comando aqui. Por quê? Porque ele tem um link que é único. Eu poderia falar para vocês, o próximo comando é o remote, né? Que é colocar aqui, ó, o endereço do Git, tá bom? E é o comando git remote. Só que esse comando git remote aqui, ele tem um link único. Então, eu não vou passar para vocês fixamente, porque esse link muda de acordo com o repositório. Então, você vai pegar do seu repositório qual que é esse link único, tá bom? Feito isso, vamos para a próxima linha, que é realmente subir para o Git. Tá bom? O subir para o Git é o comando git push, que na primeira vez que vocês utilizarem, vocês vão ter que utilizar ele com essa forma aqui, ó, tá? Ele vai estar indicando se é main, se é master, não importa, pode ser que esteja master de vocês, pode ser que esteja main. E aí vocês vão colocar ele aqui para ele subir os arquivos pra gente no Git, tá bom? Então ele subiu, a primeira vez de vocês pode ser que eles peçam uma autorização para você logar e depois nunca mais ele vai pedir. Pronto, ele subiu, se eu vim aqui, carregar, tá aqui meu arquivo TXT, né? Agora cansei, nossa, trabalhei muito aqui, né? Fui lá para casa,
e eu preciso desse arquivo agora. Como é que eu vou fazer? Então, eu tô lá na casa, né? Casa do Rafael aqui. Finge que eu tô na minha casa, abri o computador. E aí, como é que eu faço para obter aquele arquivo novamente, né? Para obter aquele arquivo novamente, a gente tem que usar o comando git clone, que a gente pode clonar aqui e criar um fork desse projeto, que é o famoso chamado fork. Você pode clonar qualquer projeto de qualquer pessoa. Mas o seu próprio, além de clonar e você ter acesso a esse projeto, lá viu? Já criou a pastinha. Vou dar um CD para entrar nessa pasta. Pronto, eu tô dentro dela. Tá vendo? Eu posso melhorar, né? Por quê? Porque, ó, pode ver, tá vendo que o arquivo tá incompleto? Tá faltando algumas linhas de código aqui, não tá? Por quê? Porque até onde eu tinha subido no arquivo lá, se vocês observarem, eu não dei o resto desses comandos aqui, eu acabei não colocando eles no commit. Por quê? Porque a etapa que eu fiz o ADD, ela parou ali, entendeu? Então eu vou adicionar eles aqui, né? E vou adicionar a nova linha, só pra gente ter a nova linha do git clone. Só pra vocês terem noção de que além de subir, eu vou aqui, né? Vou dar um git add no texto, .txt. Vou dar um git commit. Isso aqui eu tô lá na minha casa, né? Eu já peguei meus arquivos, estou alterando aqui bastante os arquivos, né? Nova alteração nas linhas. E aqui também eu vou dar um git push, somente isso. Esquece os outros comandos. Pronto, subi esse projeto, tá? Aí voltei lá pro meu trabalho de novo, né? Eu vou voltar aqui. Eu tô aqui no meu trabalho agora de novo. Preciso das alterações que eu fiz lá em casa. O que eu vou fazer? Eu vou dar um comando git pull. E ele vai trazer para mim todas as alterações. No caso, ele está reclamando aqui, ó, porque eu tenho alterações nesse arquivo que não foram subidas ainda, né? É simplesmente eu apagar para ele ficar do jeito que estava original, tá? Que era assim. E agora eu vou dar um git pull. Ele ainda está reclamando das alterações. Eu vou apagar manualmente aqui, mas vocês não vão precisar, porque vocês vão estar servindo vocês que descartar as alterações. Pronto. Era alguma linha besta ali. Pronto. Já descartei as alterações. E agora, quando eu der o git pull, mais uma vez, pela terceira vez, ele vai trazer todas as alterações que estavam no meu arquivo lá. Tá vendo? Porque eu alterei na minha casa e agora eu posso alterar de novo, ó. Alterando de novo. Mesma coisa, vou dar um git add no texto.txt, né? Pronto. Vou dar um git commit. Alterei mais uma vez. Vou dar um git push para subir. Pronto, subi o projeto. Agora eu vou alterar, vou lá para minha casa, né? Então, tô aqui na minha casa. Preciso dessas alterações. Git pull. Pronto, ele trouxe as alterações. Espero que vocês tenham entendido aí, pessoal. Dá uma treinada para vocês acostumar com os comandos. Eu sei que é meio longo, mas vai ter uma parte 2. Se você estiver interessado, volta aí. É isso, beleza? Falou!